Rapidinho intervalo, né? Seu programa já está de volta. Te mando um abraço muito especial para dona Iracema Maria. Ela é de Riacho das Almas, no Pernambuco. Ela ligou hoje aqui para Novo Tempo, ela se tornou Anjo da Esperança. Um grande abraço para você, Iracema. E ela gostaria de saber... Gostaria que a gente fizesse um programa aqui, porque ela assiste o programa todos os dias, sobre vitaminas. A gente vai passar a sua sugestão aqui para a produção, viu, Iracema? E muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. O pessoal do atendimento veio correndo lá na minha sala para dizer do carinho que você falou do nosso programa e do carinho que você tem pela gente, viu? Muito obrigado. Voltando aqui para o nosso assunto, deixa eu só reforçar que daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio aí de quem levou para casa de presente do seu programa esses 2 CDs aqui do Jefferson Pilar. Um para você dar de presente pro seu grande amigo aí, já que a gente está falando da importância, né, de você ter um relacionamento saudável e tudo mais. Daqui a pouquinho eu faço o sorteio. Por falar em Jefferson Pilar, o programa de amanhã, o seu programa amanhã, você vai acompanhar a vinda do Jefferson Pilar até aqui o nosso programa. Pois é, eu fiz um prato especial para ele aqui e tem culinária, então amanhã vai ser muito especial, não vai perder o nosso programa amanhã. Mas olha, fobia social é o nosso assunto de hoje. Vou ler 2 mensagens aqui. A primeira é o seguinte: olá, deixei minha mensagem aqui, pois tenho ainda medo de... Isso ainda me constrange. Ele mandou uma mensagem privada aqui pra gente pelo Facebook. Fiz uns 6 meses de terapia com psicóloga, na época me ajudou muito, pois já estava no ponto de quase nem sair de casa. Porém, com o tempo, começou a voltar. No meu caso, sempre temos pessoas conhecidas ou até mesmo pessoas amigas. Uma conversa mal resolvida pode causar transtorno, pois sempre que vejo a pessoa começo a tremer e o coração parece chegar a 1000 por hora e tem essa ansiedade antecipada que o Dr. César comentou. Tenho superado muito através da oração, até porque onde moro atualmente não tem um psicólogo que possa me atender e ele, por favor, pede a nossa oração. Aí, doutor César, vou emendar aqui um outro comentário, já que a gente vai falar sobre tratamento, de uma pessoa que comentou com a gente aqui que toma medicamento para fobia social já tem 8 anos. Ela disse que depois que me mudei me mudei de estado e me casei, piorou. Mas mesmo assim, ainda continuo saindo de casa. Só não saio às vezes para ir a lugares com muita gente, lugares públicos. Ela pergunta, devo procurar um psicólogo? Pois não estou sendo acompanhada por um profissional da área de psicologia. Apenas tomo medicações que o médico psiquiatra me indicou e quero ter uma vida normal. O que fazer, doutor, então? São 2 casos que a gente leu aqui de um transtorno que está avançadíssimo aí, né? Então você vê que, assim, genericamente, ou colocando os itens principais, o tratamento de fobia social, ele envolve, primeiro, a pessoa admitir que ela tem um problema, né? Então, ela reconhece, então vai procurar ajuda. Segundo aspecto, é o aspecto psicoterápico, que entra a parte psicológica, né? O aprendizado de algumas regras, algumas leis, alguns comportamentos que pode minimizar e eliminar o sofrimento. E também a parte medicamentosa. Agora, a parte medicamentosa, o tratamento com psicotrópico, medicamentos controlados, tem que ser feito por médico psiquiatra. Agora, a medicação, eu sempre penso assim, é o número 2. O número 1 realmente é a psicoeducação. A pessoa aprender as causas, a entender alguns mecanismos que ela pode usar no seu pensamento para poder ir lidando com a situação e resolvendo. Então, do ponto de vista medicamentoso, existe o grupo dos medicamentos tranquilizantes e existe alguns inibidores seletivos, que a gente chama de recaptação de serotonina, são os antidepressivos também, que têm um efeito sobre a ansiedade excessiva. Então, isso tem que ser feito com orientação médica, com psiquiatra. Agora, é importante, Wagner, a gente entender, do ponto de vista comportamental, psicológico, de que o indivíduo que tem fobia social, ele tem uma crença central. Crença central é aquilo que já está instalado na cabeça do indivíduo ao longo de anos e que o leva a funcionar na vida daquela maneira, em função da crença que ele tem. Não é crença religiosa, é a crença psicológica. Então, uma crença central básica do indivíduo que tem fobia social é de que ele tem que ser perfeito, ele não pode falhar,
falhar, ele não pode ter um mínimo de erro, né? Então, para isso, ele fica numa expectativa muito alta de ser perfeito. E isso acaba gerando realmente todo o desenvolver da fobia social, porque ele vai ficar com medo de falhar, vai ficar com medo de tremer na hora que assinar o cheque em público, com medo de comer sozinho no restaurante, etc. Então, quer dizer, do ponto de vista psicológico, este indivíduo com fobia social vai precisar começar a abaixar o autoataque, vamos dizer assim. Ele vai ter que aprender e desenvolver um pensamento novo de ter misericórdia com ele mesmo. Não tem que ser perfeito dessa maneira, como se fosse um Deus. Ele pode ter falhas. As pessoas têm suas falhas, né? Então os perfeccionistas, eles têm uma tendência maior a sofrerem com essa fobia, né? Se tiverem uma sensibilidade pessoal para questões afetivas e um fator genético, sim, o perfeccionista tem mais tendências de ter, né? Se bem que ele pode entrar na fobia social ou pode entrar, às vezes, no burnout, né? Que é um estresse excessivo, cansaço físico por conta dessa autoexigência severa, né? O senhor falou uma questão importante, então a pessoa ter um pouquinho mais de paciência com ela mesma, um pouquinho mais de aceitação com ela mesma. O que mais que dá para fazer, dicas práticas, para quem está em casa, se identificou com uma fobia social ou pode ajudar alguém que ela tem identificado como fobia social? O que a gente pode fazer? Então, bom, basicamente do ponto de vista físico, é importante que a pessoa elimine cafeína. A cafeína e a nicotina do tabaco está comprovado que aumenta a ansiedade e até pessoas que têm tendência a pânico podem descarregar ou desencadear uma crise de pânico. Então, eliminar a cafeína, eliminar o tabaco, praticar exercícios físicos ajuda a liberar certos hormônios cerebrais que abaixam a ansiedade, né? Ter um sono regular, tentar dormir 7, 8 horas por noite num ambiente escuro. Isso é um aspecto físico para ajudar o cérebro a funcionar melhor. Agora, do ponto de vista comportamental, o indivíduo ele pode começar a se aproximar socialmente. Por exemplo, um aluno que tem fobia social está na universidade ou está no segundo grau, um adolescente. Então, ele é muito inseguro em relação à fobia social, por ter fobia social. Então, ele pode, de repente, tentar se aproximar assim, uma coisa assim, pede uma folha de caderno. Você pode me dar uma folha de caderno? Uma coisa simples, Uma coisa né? simples. Ele tem que colocar alguns alvos, né, que não vão ser ameaçadores para ele, mas que tem que avançar um pouquinho. Então, está na hora do recreio, ele pode olhar e já conhece a turma. Então, se aproxime daqueles que não são os zombeteiros, que não são, né, os que provocam o bullying, né? Então, se aproxima de alguém com quem você se sinta mais confortável. E aí, faça a pergunta simples também. Você está gostando dessa aula? Então, tem que dar um passo, né, mas não colocar uma armadilha para si mesmo. Uma armadilha para si mesmo seria perguntar a alguém que é um zombeteiro da sala alguma coisa. Isso é aí para evitar isso, né? Outra coisa importante ele vai fazer, a pessoa com fobia social precisa fazer uma escala daquilo que é o mais difícil. Só beber uma água aqui que eu estou ficando com a garganta seca. O assunto tá rendendo e só o senhor está falando, né? Tempo, a garganta até seca. A gente se preocupa com o tempo. Então a pessoa faz uma escala daquilo que é o mais difícil para ela, que ela pensa assim, isso aqui eu não consigo fazer de jeito nenhum. Mas ela coloca, e lá no outro ponto da escala... Coisas simples. Coisas simples. Eu consigo pedir a folha de caderno para o meu colega. Então faz uma gradação, ela começa então a dar passos no sentido de fazer as tarefas segundo essa escala, partindo daquilo que ela acha que é mais ou menos confortável de fazer, até deixar mais para frente, consentir melhor a coisa que é mais complexa. Outra coisa muito importante, Wagner, é a pessoa excessivamente tímida, patologicamente tímida, que é o fóbico social, ele tem a sensação de que está sendo observado por todo mundo. Vai numa reunião social, vai numa festa de aniversário, por exemplo, então, o que vai ajudar? Ela pode começar a pensar assim, eu vou tirar o foco de mim mesmo e vou colocar o foco na reunião. O que estão dizendo? Né? Então, ela vai concentrar-se no que as pessoas estão dizendo, qual é o assunto em debate e não ficar pensando como que eu estou me sentindo. Meu coração acelerou. Olha, minha mão está suada. Ela tem que tirar o foco disto. Prestar atenção lá no pra conteúdo. Fora, exatamente para fora.
Outra coisa importante nessa relação social, para terminar, ela vai perceber que outras pessoas também ficam quietas. Então, ela também pode ficar quieta durante algum momento. Isso significa parar de se auto-atacar, né? Então, essas coisas podem ajudar. Muito bem. E olha, você pode colocar essas metas que o Dr. César explicou pra gente e à medida que você for desenvolvendo, que ótimo. Se você perceber que não existe aí grandes avanços, procure, claro, um profissional, né? Procure um psicólogo, procure um psiquiatra e ele vai indicar um tratamento para que você não sofra mais de fobia social, que você deixa de ter tantas oportunidades aí na vida. Olha, muitas dicas que o Dr. César falou aqui e outras estão no site do Dr. César, que é portalnatural.com.br. Super simples, vai estar nas nossas redes sociais depois também. www.portalnatural.com.br. Doutor, muito obrigado, viu, pela sua participação hoje com a gente. Foi um prazer. Obrigado pela convite. Espero que o senhor volte outras vezes aí. Foi um prazer. Vamos lá para o sorteio? Olha, quem vai levar de presente para casa os 2 CDs do Jefferson Pilar é Cindy Marques. Muito obrigado pela sua participação. Manda sua mensagem aí pelo Facebook com seu endereço completo para a gente conseguir enviar os CDs para você, tá bom? Muito obrigado para você que acompanhou a gente até aqui. Amanhã às 5 horas tem o nosso encontro. Não vai perder, a gente está sempre aqui porque esse é o seu programa.